Fato rápido. A palavra nerd está associada a um conceito moderno e sociológico de tribo. Isso mesmo, uma tribo urbana, com interesses pouco definidos por esse conceito, mas com grande foco em atividades intelectuais, em especial as áreas mais científicas. Apesar da lenda, assistir filmes da Marvel ou da DC não fazem de você nerd. Há uma grande confusão sobre o que é ser nerd e seu papel no mundo. A verdadeira tribo nerd surgiu do bullying e do isolamento social imposto pelos ditos populares, principalmente nas escolas. Foi muito comum nas escolas, em especial nas escolas norte-americanas, mas no Brasil também houve uma replicação disso. E veio à tona como símbolo de resistência a vários tipos de preconceito. E é disso que eu quero falar hoje. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e, por mais incrível que pareça, eu também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. O nerd, ele sofreu bullying a vida inteira, o nerd verdadeiro, tá? Não nerd modismo, que na verdade nem é nerd, como a gente vai entender pela definição, a definição sociológica, a definição da ciência. E ele sabe como é ser tratado diferente. O movimento nerd surgiu de um tratamento diferente, de ser agredido, de sofrer ofensas por ser tratado mal, por ser diferente. A palavra nerd, ela tem uma conotação originalmente ruim, uma conotação pejorativa, ou seja, era um xingo, era um palavrão quando você chamava alguém de nerd, e isso aconteceu comigo e com muitas pessoas da minha geração, inclusive gerações anteriores, era utilizado para dizer que era um esquisitão, pura e simplesmente porque você tinha interesses que não eram populares. Na minha época, ler livros, estudar bem e ter boas notas eram considerados extremamente impopulares, ou seja, eu tinha dificuldade de me relacionar com a grande maioria. Felizmente, havia outras pessoas parecidas comigo na minha época, e eu conseguia contornar o bullying dessa forma. Mas nem todo mundo teve a mesma sorte. Os filmes de heróis, as séries, principalmente quando a gente cita séries mais clássicas, como Jornada nas Estrelas, ou filmes mais modernos, como os filmes da Marvel e da DC, eles foram associados com a cultura nerd. Mas isso é um estereótipo, isso na verdade não é cultura nerd. O que acontece é que os nerds, por não terem uma vida social muito ativa, acabavam utilizando isso como passatempo, porque é um passatempo de pessoas mais solitárias. Para você acompanhar, fazer maratona séries, ou ver filmes várias vezes, ou em sequência, tipo O Senhor dos Anéis, por exemplo, para ver toda a trilogia, isso demanda tempo de um dia inteiro. E as pessoas eram muito mais sociáveis naquela época, era muito valorizada a questão de sair de casa, ir para o churrasco, ir para a balada, ir para o shopping. E o nerd não frequentava esses lugares porque ele era um excluído social. Então ele passou a abraçar a cultura pop como uma forma de ter um passatempo. Mas não era por isso que o nerd era um nerd. O nerd era um nerd, mais uma vez, porque ele acreditava em outras coisas que a maioria não acreditava. O nerd era mais inteligente, ele valorizava o intelectualismo, gostava de profundas discussões. Não é discussões tipo, você viu aquela referência no filme? Não, poderia ter, claro, é normal, era um passatempo comum entre os nerds. Mas discussões mesmo, como por exemplo, dizer uma que eu presenciei em um grupo que eu frequentava, que é, por exemplo, o que é o vazio. Aí começava a se discutir tanto filosofia como a astronomia, para poder colocar o universo nessa conta. Então os nerds têm essas discussões que são exercícios mentais, exercícios que estimulam sinapses, fazem seu cérebro começar a pensar mais rápido e multidimensionalmente. Os filmes, os quadrinhos, os livros, eles são cultura pop. Não está errado em você gostar disso. Está errado em você criar um estereótipo em cima disso. Porque, como eu falei, isso é apenas um elemento que os nerds geralmente e não obrigatoriamente abraçaram. A maioria abraça, até hoje. E justamente por saber como é ser tratado diferente, o nerd verdadeiro passou a não tolerar, por exemplo, nenhum tipo de discriminação. Como, por exemplo, o racismo, a homofobia, o machismo. O nerd verdadeiro, o clássico, aquele que sofreu, aquele que realmente é nerd pela definição da palavra e não por modismo. Não porque colocou uma camisa do cogumelo do Super Mario, ok? Isso aí é cultura pop, é consumismo. A maioria dos nerds nem tinha condições de se vestir assim. Preferiu se vestir de forma mais madura, mais sóbria, e de fato muitos deles se tornaram muito bem sucedidos porque valorizaram os conhecimentos. Os grandes nerds, os verdadeiros nerds, geralmente estão envolvidos com áreas científicas. Não necessariamente, mas muito sim. Você pode ver isso, por exemplo, as grandes fortunas de hoje em dia são de nerds. Porque eles investiram em engenharia, investiram em engenharia social, como por exemplo é o caso do Google e do Facebook, que tem engenharia de informática, mas também tem engenharia social envolvida. Tem vários campos de conhecimento. O nerd, ele sabe que se você discrimina alguém, por exemplo, por ser negro, e um nerd nem
tinha como fazer esse tipo de discriminação, porque geralmente, por ser do grupo dos excluídos, ele já estava junto com o negro, ele já estava junto com o gay, ele já estava junto com as meninas, porque ele não via problema nisso. Ele sabia que doía nos outros. Se doía pra ele sabia que doía pelo outro. Ainda mais o outro que tinha que conviver com o estereótipo visual mesmo, né? Ele sabe que o bullying que ele sofreu na escola não era nada comparado a outros tipos de discriminação. Então o movimento nerd originalmente tinha esse engajamento também de lutar contra esse tipo de coisa. Então assistir filmes e ir na internet reclamar de escalação de um ator negro, que originalmente era para ser um papel de branco, ou uma troca de gênero de um personagem, ou qualquer coisa desse âmbito que não faz absolutamente nenhuma diferença para você, pelo contrário, pode ser até uma diferença positiva para outra pessoa, não te fazem um nerd, te fazem um babaca. Nerd não precisa ganhar biscoito no Twitter para ser feliz, ou ter milhões de seguidores. O nerd ele tá feliz em fazer algo diferente, o nerd tá feliz em ser único, o nerd tá feliz em ser alguém realmente inteligente. O nerd não tá preocupado com discussão, o nerd não quer fazer trollagem. Isso aí são babacas que utilizam o termo nerd porque eles acham que são nerd, ou porque se acham inteligentes, ou porque assistiram todos os filmes da Marvel e acham que isso faz deles nerd. Mas uma notícia pra você: os filmes da Marvel não te fazem um nerd. Os filmes da Marvel te fazem apenas um consumidor da Marvel, da mesma forma que te faria o consumidor da DC. E o único objetivo deles é te vender ingresso. Não tem nada errado de você gostar dos filmes, mas isso não te forma alguém especial. Na verdade, qualquer imbecil com cartão de crédito pode assinar o Disney Plus. E eu vou encerrar por aqui. Eu acho que ficou muito claro o que quer dizer. Às vezes, realmente, eu fico um pouco triste, porque a minha geração sofreu muito com a cultura nerd. E hoje em dia a cultura nerd é utilizada para propagar racismo e ódio. E às vezes eu vejo pessoas, às vezes se decepcionando, até abandonando o título de nerd, e eram pessoas que eram bem interessantes para propagar o movimento, a parte positiva desse movimento, que é justamente essa luta contra o bullying, contra a discriminação em qualquer tipo, em qualquer nível. Como, por exemplo, o Pablo Peixoto do canal 4 Coisas, que hoje nem se identifica mais como nerd, justamente por sentir um pouco de asco da palavra, porque outras pessoas usaram essa palavra para simbolizar coisas que não tem nada a ver com a origem nerd. Infelizmente, existem não só pessoas como canais que usam a palavra nerd sem sequer serem nerds de verdade, sem sequer propagarem conhecimento ou fatos. Muito obrigado por seu tempo, pela sua paciência. Meu nome é Elias Ribeiro. Se quiser discutir comigo, refletir comigo sobre isso, está convidado a gente fazer um exercício mental nos comentários. Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações aqui do canal. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.